15 de julho de 2007, Machu Picchu foi eleita uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas o que você não sabe é que durante a cerimônia de anúncio, 3 pessoas desmaiaram ao mesmo tempo quando a imagem de Machu Picchu apareceu nos telões. Coincidência? Para milhões, é apenas uma cidade perdida dos Incas. Mas, para os poucos que ousam olhar além da história oficial, Machu Picchu é muito mais. Um portal ancestral onde rituais proibidos foram realizados, onde o tempo parece não existir e onde até hoje viajantes relatam presenças invisíveis que os acompanham pelas ruínas silenciosas. Presenças que sussurram em línguas mortas há séculos. Antes de revelarmos os segredos que foram escondidos por mais de 500 anos, deixe seu like e se inscreva no Rotas Sagradas. Isso ajuda a trazer mais histórias onde o impossível se torna inevitável. E acredite, depois desta jornada, você nunca mais verá Machu Picchu da mesma forma. Machu Picchu foi redescoberta em 1911 pelo explorador americano Hiram Bingham, uma cidade esculpida nas alturas a quase 2.500 metros acima do nível do mar, perdida por séculos na selva amazônica. Mas aqui está o primeiro segredo que eles não querem que você saiba. Bingham não foi o primeiro a encontrar Machu Picchu. Famílias quechuas viviam ali há décadas, cultivando nos terraços abandonados. Eles sabiam exatamente onde estava a cidade sagrada. Por que mantiveram segredo por tanto tempo? O que estavam protegendo que não deveria ser revelado ao mundo moderno? Anacleto Álvares, um dos moradores locais que guiou Bingham até as ruínas, confessou anos depois em seu leito de morte que sua família havia recebido uma maldição por revelar o local sagrado. 3 de seus filhos morreram em acidentes misteriosos nos anos seguintes. Coincidência? Oficialmente, Machu Picchu teria sido um centro político e religioso do Império Inca, construído no século XV durante o reinado de Pachacútec. Mas há perguntas que até hoje atormentam arqueólogos ao redor do mundo. Por que os Incas escolheram um lugar tão remoto e inacessível para construir uma de suas cidades mais sofisticadas? Como conseguiram transportar e mover blocos de pedra com até 50 toneladas, encaixando-os com precisão milimétrica, sem ferramentas de ferro, sem rodas, sem animais de carga grandes? E talvez a pergunta mais perturbadora: por que Machu Picchu foi abandonada de repente, aparentemente antes mesmo da chegada dos conquistadores espanhóis, sem registros claros do que aconteceu? É como se seus 750 habitantes tivessem simplesmente desaparecido da face da terra durante a noite. Para compreender o que realmente aconteceu em Machu Picchu, precisamos mergulhar na cosmovisão Inca. Para eles, o mundo não era apenas físico. Cada montanha tinha um espírito guardião chamado Apu. Não eram apenas elevações de terra. Eram entidades vivas, poderosas, capazes de proteger ou destruir comunidades inteiras. Machu Picchu não era apenas uma cidade. Era um templo vivo, rodeado pelas montanhas Huayna Picchu e Putucusi, consideradas moradas de divindades ancestrais. O próprio nome, Machu Picchu, significa Montanha Velha em Quechua, uma reverência ao ancião sagrado que ali habitava e observava tudo. Mas aqui está onde a história oficial falha em explicar a realidade. Rituais secretos eram realizados em Machu Picchu para honrar Inti, o deus do sol, e pedir proteção dos Apus. Sacrifícios de animais e, segundo registros coloniais encontrados em arquivos do Vaticano, talvez até humanos, faziam parte de cerimônias específicas que os Incas acreditavam abrir portais entre este mundo e o dos deuses. Arqueólogos encontraram evidências de rituais que não existiam em nenhuma outra cidade Inca.
câmaras subterrâneas com propósitos desconhecidos, altares com orientações astronômicas que desafiam nossa compreensão atual. Como se Machu Picchu fosse um laboratório espiritual onde experimentos com outras dimensões eram conduzidos por sacerdotes que dominavam conhecimentos perdidos. E aqui entramos no território que a ciência mainstream prefere ignorar. Astrônomos modernos descobriram algo que deveria ser impossível para uma civilização sem instrumentos ópticos avançados. Muitos templos de Machu Picchu estão alinhados perfeitamente não apenas com os solstícios e equinócios, mas com constelações específicas que só são visíveis em determinados períodos do ano. O Templo do Sol foi construído com uma precisão que deixa engenheiros modernos perplexos. Durante o solstício de inverno, os primeiros raios solares atravessam uma janela trapezoidal e iluminam exatamente o altar principal. Mas não para por aí. Durante o solstício de verão, o Sol atravessa uma segunda janela, criando uma cruz de luz perfeita sobre o altar sagrado. A probabilidade matemática disso acontecer por acaso é de 1 em 847 milhões. Impossível? Ou evidência de um conhecimento astronômico que os incas não deveriam possuir segundo nossa linha temporal histórica? A Intihuatana, a misteriosa Pedra do Sol, é ainda mais perturbadora. Este monólito de granito funciona como um relógio solar tridimensional, capaz de determinar não apenas a hora do dia, mas também as estações do ano e até mesmo a posição exata de constelações distantes. Engenheiros do MIT tentaram replicar essa precisão em 2019 e admitiram que seria extremamente difícil alcançar esses resultados, mesmo com tecnologia moderna. Mas talvez o mais inquietante seja o Templo das Três Janelas. Cada abertura aponta para uma direção astronômica específica: o nascer do Sol no solstício de inverno, o equinócio e o solstício de verão. Os incas acreditavam que essas três janelas representavam os três mundos de sua cosmologia: o mundo subterrâneo dos mortos, o mundo terreno dos vivos e o mundo celestial dos deuses. Coincidência? O Machu Picchu era um portal construído para sincronizar com energias cósmicas específicas em momentos precisos do ano. Mas o que mais perturba pesquisadores são os relatos modernos que começaram logo após a abertura completa ao turismo internacional. Guias locais, que trabalham há décadas no sítio arqueológico, relatam fenômenos que a ciência convencional não consegue explicar. Turistas frequentemente desmaiam em pontos específicos das ruínas, especialmente próximo a Intihuatana. Alguns descrevem uma sensação de sobrecarga energética, como se algo invisível estivesse testando sua resistência espiritual ou mental. Médicos que acompanharam esses casos não encontraram explicação médica. Os exames sempre mostram pessoas perfeitamente saudáveis. Em 2018, um grupo de físicos da Universidade Nacional Maior de San Marcos, em Lima, instalou equipamentos científicos para medir campos eletromagnéticos em pontos específicos de Machu Picchu. Os resultados foram perturbadores. Em certas áreas, principalmente nos templos principais, os instrumentos registravam flutuações anômalas impossíveis, como se algo estivesse interferindo com as leis básicas da física. Um guarda noturno apresentou relatório oficial em 2016 descrevendo ter visto uma mulher vestida de branco caminhando entre os terraços às 3 da manhã. Quando tentou segui-la, ela simplesmente desapareceu diante de seus olhos, como se tivesse se dissolvido no ar. Antigos mitos andinos, preservados em tradições orais que atravessaram séculos, falam de lugares chamados huacas, pontos específicos na Terra onde o mundo físico e o espiritual se encontram e se misturam. Para muitos estudiosos de tradições místicas, Machu Picchu
é o mais poderoso desses lugares, um verdadeiro portal entre dimensões. Lendas preservadas por curandeiros quechuas contam que sacerdotes incas de alto escalão usavam combinações específicas de cânticos sagrados, plantas de poder como a ayahuasca e a huachuma, e posicionamentos astronômicos precisos para atravessar o véu entre mundos. Eles acreditavam que poderiam literalmente caminhar até o reino dos espíritos e retornar transformados, portando conhecimentos impossíveis. Mas há uma lenda mais sombria que poucos conhecem. Os mais velhos contam que alguns sacerdotes nunca voltaram dessas jornadas dimensionais. Seus corpos físicos permaneciam em Machu Picchu, mas suas almas ficavam aprisionadas entre mundos. Seria por isso que tantas pessoas relatam presenças invisíveis nas ruínas? Pesquisas arqueológicas revelaram algo que perturbou a comunidade científica internacional. Os túmulos encontrados em Machu Picchu não contêm restos de soldados comuns, governantes típicos ou trabalhadores. Em vez disso, parecem pertencer a pessoas escolhidas, indivíduos que passaram por rituais iniciáticos específicos antes de chegarem ali. Alguns esqueletos mostram sinais de modificações intencionais no crânio, uma prática reservada apenas para a elite espiritual mais elevada da sociedade inca. Mas essas modificações em Machu Picchu são diferentes de qualquer outra encontrada no Império. São mais elaboradas, seguindo padrões geométricos específicos que alguns pesquisadores acreditam poder ter influenciado a capacidade cerebral ou a percepção de consciência. Machu Picchu continua sendo um mistério que desafia nossas certezas mais fundamentais sobre o passado, o presente e a natureza da realidade. Não é um destino turístico qualquer. É uma rota sagrada que desafia a ciência materialista, reescreve a história oficial e questiona a própria compreensão que temos da vida, da morte e do que existe além delas. Se você teve arrepios durante essa jornada, curta este vídeo agora mesmo e compartilhe com alguém corajoso o suficiente para caminhar entre mundos ao seu lado. Se inscreva no Rotas Sagradas e ative o sino para não perder os próximos destinos, porque ainda temos muito a revelar sobre os portais que conectam nosso mundo ao desconhecido.